Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de janeiro. Ministro Luiz Fux autoriza o Ministério da Saúde a comprar medicação usada contra a AIDS. O presidente do STF considerou o risco de desabastecimento da imunoglobulina humana no SUS por causa de decisão do TCU que suspendeu a aquisição do medicamento. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Luiz Fux suspende bloqueios de recursos estaduais pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece decisão que suspendeu reajuste para vereadores de Natal, no Rio Grande do Norte. Pesquisas eleitorais precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, derrubou uma decisão do Tribunal de Contas da União e autorizou o governo federal a comprar medicamento usado no tratamento da AIDS e de algumas doenças autoimunes. A liberação envolve aquisição emergencial no valor de 310 milhões de reais. O remédio é a imunoglobulina humana 5G. Em outubro passado, o Tribunal de Contas da União suspendeu a compra do produto pelo governo federal a pedido da empresa indiana Virchow Biotech. Esse laboratório venceu a licitação, mas depois foi desclassificado por não atender às qualificações técnicas. Com isso, o Ministério da Saúde assinou contrato com 2 empresas concorrentes. A Virchow alegou que o governo iria gastar 160 milhões de reais a mais na compra da imunoglobulina. Aqui no Supremo, o governo federal entrou com um mandado de segurança contra a decisão do TCU. A Advocacia Geral da União alegou escassez do medicamento nos estoques do SUS e risco à saúde pública. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, derrubou a decisão do TCU e autorizou a compra do remédio pelo prazo de 60 dias. Na decisão, o ministro disse: a medida mais acertada consiste na suspensão parcial e temporária dos efeitos produzidos pelo acórdão do TCU, apenas e tão somente para suprir as necessidades imediatas de abastecimento do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo à autoridade do Tribunal de Contas da União em apurar eventuais irregularidades e correções na licitação, tampouco inviabilizando medida judicial a ser adotada. E o presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu por 45 dias o bloqueio e a liberação de recursos para Goiás para pagamento de ICMS aos municípios, determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O ministro deferiu liminar em ação ajuizada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Segundo Fux, a dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas de incentivos fiscais é tema que deve ser discutido em recurso extraordinário que já tramita na Corte. Por essa razão, ele considerou o direito do Estado de aguardar a deliberação colegiada do STF sobre a matéria. Para o presidente da Corte, a suspensão das decisões por 45 dias atende aos parâmetros da razoabilidade e resguarda a atuação do relator do caso, o ministro André Mendonça, que poderá reunir as condições de reavaliar e de se pronunciar em definitivo sobre a medida cautelar requerida pelo governo do Estado. Em outra decisão, o presidente do Supremo determinou que a Embrapa preste informações sobre ampliação do calendário de semeadura de soja. Os detalhes com a repórter Marina Campos. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, determinou que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária preste informações sobre portarias do Ministério da Agricultura que ampliaram o calendário de semeadura de soja em nível nacional. A decisão veio após Fux analisar uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro contra as portarias do Ministério da Agricultura que regulamentam o assunto. O partido alega que a mudança foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afetam medidas estabelecidas para o combate ao fungo da ferrugem asiática. Mas o ministro Luiz Fux considerou que a análise do pedido de liminar exige elementos fáticos, jurídicos e científicos mais robustos. Após as informações da Embrapa, o presidente determinou que os autos sejam remetidos à Procuradoria-Geral da República. O ministro também solicitou que a empresa se manifeste sobre o interesse de entrar na ação como amigo da Corte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, que havia determinado a suspensão do pagamento de reajuste aos vereadores de Natal.
A decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte foi tomada depois que a própria Corte de Contas impugnou a lei municipal que previa o reajuste aos vereadores de Natal, determinando assim que o pagamento não fosse realizado. Mas o acórdão foi suspenso por liminar do Tribunal de Justiça do Estado a pedido da Câmara Municipal. No pedido de suspensão de liminar no STJ, o Tribunal de Contas alegou que o reajuste dos vereadores viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual é proibido o ato que aumente despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder. Ao restabelecer a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o ministro Humberto Martins entendeu que a medida se faz necessária para evitar lesão maior à ordem e à economia públicas. O ministro destacou que, de acordo com a Lei Complementar 173 de 2020, não poderia haver aumento de remuneração para agentes públicos até 31 de dezembro de 2021. Na avaliação do presidente do STJ, o aumento para os vereadores de Natal poderia gerar um descontrole nos gastos e incentivar o mesmo efeito em outros municípios, agravando a situação de enfrentamento das consequências dos danos sociais e econômicos criados pela pandemia da Covid-19. O passaporte de vacina contra a Covid-19 vai ser obrigatório em salões de beleza e praças de alimentação de shoppings na Paraíba, depois de recomendações de ministérios públicos. O decreto estadual com a nova exigência deverá ser publicado nos próximos dias. A partir disso, será obrigatório a apresentação do cartão de vacina para maiores de 18 anos entrarem e permanecerem em salões de beleza e praças de alimentação de shoppings. A recomendação foi feita em conjunta pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual, do Trabalho e de Contas da Paraíba, motivados pela nova variante da Covid, a Ômicron, que pode fazer com que nos próximos meses aumente o número de casos e óbitos, semelhante ao que acontece em outros países. E no próximo bloco, suspensa a decisão que exigia funcionamento de creches no Rio durante férias escolares. Voltamos já já. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que exigia funcionamento de creches no Rio de Janeiro durante férias escolares. Para o ministro, a ordem do Tribunal de Justiça do Rio para a manutenção dos serviços nas creches comunitárias, municipais e conveniadas, interfere indevidamente na política educacional construída pela administração pública. De acordo com o presidente do STJ, houve afronta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece um cronograma de aulas e não exige o funcionamento ininterrupto desses estabelecimentos. O calendário eleitoral de 2022 já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nele é possível conferir todas as datas importantes para as eleições que serão realizadas nos dias 2 e 30 de outubro. E já tem regra importante valendo desde o primeiro dia do ano. É que as pesquisas eleitorais precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. A resolução que trata do registro e da divulgação de pesquisas de opinião pública sobre as eleições 2022 foi aprovada no dia 16 de dezembro do ano passado e passou a valer no último sábado, dia 1º de janeiro. As regras são importantes para garantir a integridade e a transparência dos dados que serão divulgados. Ao fazer o registro, é preciso dizer à Justiça Eleitoral quem foi o contratante e também quem pagou pela pesquisa, além de informar dados como a metodologia usada para a pesquisa e o período em que ela foi realizada, e informações sobre gênero, idade, grau de escolaridade e nível econômico dos entrevistados. Todos os dados de pesquisas registradas na Justiça Eleitoral poderão ser fiscalizados pelo Ministério Público, partidos políticos e qualquer candidata ou candidato. E aí, se as regras da Justiça Eleitoral forem descumpridas, a pesquisa pode ser suspensa.
Desde 2011, o Disque 100 recebeu mais de 1.600 denúncias de violência contra a comunidade LGBTQIA+. Para tentar mudar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça criou um formulário para avaliar situações de violência. A ideia foi da cantora Daniela Mercury e é mais um instrumento de proteção dos direitos humanos. A alegria e a coragem LGBTQIA+, contrastam com a intolerância e a covardia mostrada pelo canal de denúncias Disque 100. Entre 2011 e 2019, o canal registrou, em média, mais de 1.600 denúncias anuais de violência contra pessoas da comunidade em todo o país. E o número de assassinatos chegou a 224, segundo o Grupo Gay da Bahia. Mesmo subestimada e incompleta, a estatística assusta. O Brasil tem números estarrecedores relacionados à prática de atos de violência contra a população. Nós já tivemos um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal, que equipara a homofobia ao racismo. E, a partir daí, temos que ter mais instrumentos que fortaleçam as ações dessas autoridades. Um dos instrumentos surgiu no Observatório dos Direitos Humanos do CNJ. É um formulário especial para levantamento de dados e de avaliação de risco. Uma sugestão da cantora e ativista Daniela Mercury, integrante do observatório. Ele será preenchido todas as vezes em que uma vítima desse tipo de violência for atendida por autoridades. Que ele seja um instrumento para que essas autoridades, ou judiciais, ou policiais, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, quando do atendimento dessa vítima, que integre a população LGBT, QIA+, possa ter ali subsídios, elementos que trarão mais peso para a tomada de decisão, de como essa autoridade fará o encaminhamento. Na reunião virtual que abriu a discussão sobre o formulário, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, disse que a discriminação e a violência são intoleráveis. Lutamos pela vida das pessoas, lutamos pela esperança dessas pessoas que querem viver e ser como elegeram para o seu interior. E, portanto, somos nós, e vossas senhorias, senhoras e senhores, que se disponibilizam a contribuir com essa relevante pauta que nos fará conjurar essa violência que ainda reina no nosso país. Ministro Fux, obrigada por essa reunião, por sua presença, por seu apoio para a construção do formulário de risco LGBTQIA+. Eu estou muito agradecida aos integrantes do grupo de trabalho por terem aceitado esse enorme desafio e a todos os especialistas convidados que estão trazendo sua contribuição nessa reunião pública. Tenho muita esperança que o resultado desse trabalho possa fazer o Brasil deixar de ser o país que mais mata LGBTs no mundo. E de improviso, a artista resumiu os sentimentos dela com uma música inédita lançada na reunião. O sonho não pode esperar, o samba não pode calar, o amor não pode esperar, o verso e a rima, o futuro não pode esperar, o povo não pode calar, a liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. E veja a seguir, da retrospectiva do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a Corte manteve a produtividade em alta em 2021 e ainda as decisões importantes em relação à pandemia. Depois do intervalo. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Em 2021 foi marcado pela continuidade da pandemia da Covid-19. Os órgãos julgadores do Superior Tribunal de Justiça não só mantiveram a produtividade em nível elevado, como também deram decisões importantes com impacto em milhões de processos em trâmite no país e na vida cotidiana dos brasileiros.
O Jornal da Justiça exibe nesta semana uma retrospectiva com as principais decisões do STJ ao longo de 2021. Mesmo quase um ano após o primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil, 2021 começou com um número elevado de casos da doença e vários questionamentos em relação à pandemia chegaram ao STJ. Em janeiro, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, negou liminar contra ato editado pelos ministros da Justiça, da Saúde e da Casa Civil com regras para a entrada de passageiros no país. O ministro Humberto Martins negou liminar em mandado de segurança no qual 2 brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro, em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. Por isso, a defesa pediu que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para a Covid-19 na chegada a São Paulo, em um laboratório dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender às restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades, em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Suzete Magalhães. Em fevereiro, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de habeas corpus para suspender decreto que determinava toque de recolher na Bahia. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de habeas corpus em que um advogado buscava a suspensão do decreto editado pelo governador da Bahia para determinar restrições de circulação noturna em alguns municípios do estado, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer local público das 8 da noite às 5 da manhã. Durante esse horário, apenas atividades essenciais podem funcionar normalmente. A determinação teve início no dia 22 e vai até o dia 28 de fevereiro. A capital Salvador é um dos municípios atingidos pela medida. No habeas corpus, o advogado sustentou não existir norma legal nem constitucional que autorize o Estado a restringir os horários de locomoção das pessoas, ameaçá-las de prisão ou retirada forçada da via pública em caso de desobediência. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior observou que a jurisprudência do STJ considera incabível o habeas corpus contra ato normativo em tese, caso da impetração que questionava o decreto estadual. Seguindo os precedentes do tribunal, o relator indeferiu liminarmente o pedido. Com a crise sanitária instalada no país, os questionamentos em torno da pandemia ainda eram frequentes durante o mês de março. O destaque entre os julgamentos do STJ no período foi uma decisão da terceira turma. Os ministros entenderam que, apesar do fim do impedimento legal, a prisão fechada para devedor de alimentos não era permitida. Em função da pandemia da Covid-19, o artigo 15 da Lei 14.010 de 2020 determinou que a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. A regra valia até 30 de outubro do ano passado, mas mesmo assim os ministros da terceira turma consideraram que a realidade da pandemia ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado. A relatora do habeas corpus julgado, ministra Nancy Andrighi, explicou que com a perda da eficácia da lei e a não prorrogação da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo sentido, que vigorou até 12 de março, não há norma atual que regule o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões dos devedores de alimentos. Segundo Nancy Andrighi, em razão do quadro social e humanitário atual, não é possível retomar a medida coativa extrema, mas também não se pode simplesmente adiar o cumprimento da prisão fechada para um período futuro, pois não há previsão do momento em que ela poderá ser efetivada. Assim, ao ponderar sobre a inviabilidade de se considerar automaticamente a aplicação do regime domiciliar a todos os casos, a relatora defendeu ser necessário tratar o tema de forma mais flexível.
Ao final do julgamento, a turma definiu que caberá ao credor dos alimentos, que tem mais conhecimento sobre as características do devedor, optar pela medida que entenda ser a mais apropriada ao seu caso, o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada. E com a melhora do cenário da pandemia, a terceira turma do STJ reviu esse entendimento em dezembro e entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia. E na retrospectiva do Supremo Tribunal Federal, você vai rever a homenagem ao ministro Marco Aurélio na última sessão que ele participou antes de se aposentar. O plenário do STF prestou uma homenagem ao decano da Corte. Em nome do tribunal, o ministro Dias Toffoli foi o primeiro a falar. Tenho o privilégio de render tributo a um colega, mas também a um querido amigo e a um brasileiro que sintetiza, acima de tudo, a vocação para o serviço público em defesa do direito, da Constituição e da democracia. Dias Toffoli destacou que desde 1999 até agora, o decano recebeu a relatoria de um total de 129.100 ações e se tornou o ministro que mais julgou processos na história da Corte. Marco Aurélio proferiu 268.077 decisões, sendo 93.755 individuais e 29.676 colegiadas, apenas em processos de sua relatoria. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, André Mendonça, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Walter Moura, também parabenizaram a forma como Marco Aurélio conduziu a longa carreira. Seja voto vencedor, seja voto vencido. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, sempre trouxe novas luzes na busca das soluções às altas questões que adentraram nesta Suprema Corte, de modo a enriquecer a salutar pluralidade de visões inerentes aos órgãos colegiados. A partir do uso primoroso do vernáculo, de improviso, mas primoroso do vernáculo, e com um senso apurado de bom humor, Vossa Excelência contribuiu sobremaneira com a ciência e a arte de julgar. Se a justiça há de ser feita dentro de um rito, de uma passada que olha para todos os lados, ao dizer a consequência final ao cidadão, Vossa Excelência olhou para todos os lados, ouviu todos os lados e disse para todos os lados. Durante a sessão, houve ainda o lançamento de um hot site todo dedicado aos 31 anos de carreira do ministro Marco Aurélio, contendo fotos, depoimentos e registros históricos do decano da Corte. Na página, que pode ser acessada no site do Supremo Tribunal Federal, é possível acompanhar a linha do tempo da carreira do ministro e conferir algumas curiosidades. Algumas das expressões que estão nesse hot site e assentar que nos seus frutíferos 31 anos de Supremo Tribunal Federal, o ministro decano nos ensinou que, mesmo na presença de tempos estranhos, mesmo nas crises agudas ou de quadras alviçareiras, é preciso julgar com desassombro maior e observando a organicidade do direito. O ministro Marco Aurélio fez uma pequena reflexão de sua atuação nesses 31 anos no STF. Ele agradeceu aos colegas e manifestou a confiança que mantém na mais alta corte do país. Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares, considerado espírito irrequieto que mantenho. Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja. E o meu muito obrigado de coração a todos os senhores.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.